seja muito bem-vindo, você que é escorpiano ou você que tem ascendente em escorpião. Estamos aqui iniciando a sua previsão, trabalhando uma data muito importante, que é a data da lua cheia, que ocorre agora no dia 5 de novembro, a exatos 13 graus do signo de Touro. Portanto, uma lua cheia muito importante, porque fala sobre o seu signo oposto, então tá mexendo com você também. Vamos entender como tudo isso vai funcionar, mas antes eu quero te dar parabéns. Aqui você está iniciando um novo ciclo, uma nova revolução solar. O aniversário é sempre uma oportunidade da gente renovar tudo, renovar nossa vida, nossa maneira de pensar, colocar os planos, né, em movimento. Então eu desejo do fundo do meu coração que você tenha uma revolução solar incrível, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar antes pedindo que você assista o vídeo anterior, para quem não assistiu ainda. Mas também às vezes você já assistiu, mas precisa refrescar a memória, assista lá o vídeo anterior, porque o que eu vou trabalhar hoje é a continuidade do que foi dito lá atrás. Lembrando que a lua cheia, ela tem esse objetivo, esse propósito de expor uma situação, tá bom? Então, assista o outro vídeo e aí você vai ter mais ferramentas para entender o que eu vou dizer aqui, porque hoje eu vou só citar algumas coisas que foram ditas no vídeo anterior. Agora, tá aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Já vou pedir aí para que você curta o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo, porque quanto mais visualizações e curtida, com mais antecedência você receberá as previsões, tá bom? Então vamos lá. Escorpiano, o que acontece? A alunação que ocorreu no dia 21 de outubro foi uma alunação que trouxe para você um grande estado de introspecção, tá? Mexeu com um setor ali em que você tinha que olhar para dentro, em que você tinha que reavaliar algumas situações. Para outros, isso pode ter mexido com segredos, você está escondendo alguma coisa aí. E para outros, pode também envolver uma discrição. Às vezes aqui é uma discrição, tá? Então, você pode ter sido mexido por algo, e aqui tá muito conectado a uma relação, tá? Essa relação, ela não precisa ser uma relação amorosa, tá bom? Ela pode ser uma relação em todos os níveis, amizade, família, trabalho. Aí você que vai ter que ter a sabedoria para discernir. Mas pode, para alguns, estar sim envolvido com um relacionamento amoroso, tá bom? Então, tendo dito isso, né? Então, para a gente refrescar um pouco a memória, vamos entender o que essa lua cheia, do que ela está contando, o porquê dessa introspecção, né? Dessa discrição ou deste segredo. Bom, nós temos aqui uma lua cheia que está no setor do relacionamento, tá? Então, aqui para a grande, para a grande maioria, essa previsão, ela é um relacionamento amoroso, para a grande maioria. Para outros, pode ser uma relação, uma sociedade, pode ser um contrato, pode ser uma parceria, pode ser alguém da família, enfim. Eu vou deixar isso bem aberto se não for relacionamento amoroso, tá bom? Mas para a grande maioria aqui, estamos falando de um relacionamento amoroso aqui, tá? E aí, o que acontece? Esta pessoa aqui, ela tá em pauta nessa lua cheia, tá? Provavelmente, o teu companheiro ou a sua companheira vai querer conversar com você, vai querer expor algumas situações com você ou para você, enfim. E aqui, essa alunação, ela já vem falando que existe já em você alguns incômodos, coisas que você vem primeiro olhar, que existem alguns incômodos, que tem coisas que você tá precisando aí
rever, analisar. Pode ser que exista ali algumas relações que você não quer mais ter contato, ou que de alguma forma também para outros pode envolver uma estratégia, né? Para quem está casado, bem casado, pode ser que vocês estejam aí desenvolvendo um segredo, um planejamento a dois em segredo aí, alguma coisa que só vocês dois sabem o que vocês querem fazer. Agora, para outros, pode ser que você esteja escondendo algo da pessoa amada também, tá bom? Então, veja o que cabe para você. Porque aqui pode ser que você esteja 3 pontos, eu vou repetir. Alguma relação aí com alguém mexeu com você, te trouxe uma introspecção, uma necessidade de grande reavaliação. Segundo, aqui pode ser que, se você está bem casado, num relacionamento estável, provavelmente você e essa pessoa estão, talvez, guardando um segredo, tá? Vocês estão com algum planejamento aí que vocês estão mais discretos ou planejando alguma coisa escondido, tá? E o terceiro seria você que está escondendo algo da pessoa amada. Mas nesse caso pode ser também uma outra figura, lembra? Para a grande maioria é o relacionamento amoroso. Para outros não, para outros pode ser uma outra relação. Então, aí você tem que pegar outra pessoa e projetar nessas 3 ideias que tem aqui no gráfico astrológico, tá bom? O fato é que você vem passando aí por um processo de grande reavaliação, introspecção, revisão da tua vida e que isso de alguma forma foi chacoalhado por alguém. Uma relação que te trouxe essa situação, essa necessidade de recolhimento, de introspecção, de meditação, de reavaliação, de silêncio, tá? Então, realmente aqui você está sendo convidado a ter que fazer uma revisão sobre a relação com uma pessoa, ok? E aí, como nós temos aqui Urano retrógrado, né? Voltando lá para o teu relacionamento, isso ainda vai ficar até quando? Até dia 26 de abril de 2026. Aqui vem falando sobre uma revisão desta relação, tá? E que para alguns pode sim envolver um divórcio, pode envolver uma separação, pode envolver uma ruptura, um afastamento, ou aqui pode envolver um distrato, se é algo comercial, um distrato, ou aqui uma revisão dos planos a dois, tá bom? Por quê? Porque Urano, ele é um significador de ideias, de projetos, de planos. Inclusive, esses últimos 7 anos, você, para quem é casado, pode ter passado por altos e baixos no relacionamento, tá? Então, isso trouxe uma revisão sobre a tua vida. Para outros, aqui vem falando que a pessoa amada, ela busca mais liberdade, mais independência, mais autonomia, tá bom? Então, como o Urano ainda fica retrógrado, então muitas coisas vocês vão ainda rever e isso ainda vai se desdobrando até o dia 26 de abril, quando o Urano ainda transita no relacionamento, tá? 26 de abril de 2026. Pronto, o que é importante você entender? Que uma relação está em pauta aqui, uma pessoa está em pauta aqui, tá? E é como se você tivesse que olhar para dentro, para você examinar internamente as suas necessidades, principalmente as suas necessidades psicológicas, porque esse setor ele é um setor que requer terapia ou requer um ajuste emocional e psicológico. Então, tem muitas coisas que você vem olhando para dentro, que você vem de fato revisando, avaliando profundamente, tá? Para outros, isso aqui pode ser que seja só uma revisão no relacionamento que você está fazendo solitariamente, tá? Só que agora, nesta lua cheia, chegou o momento,
de você expor o que você sente para a pessoa amada. Chegou o momento de você conversar com teu sócio, chegou o momento de você ter que esclarecer algumas coisas, de ter que pontuar algumas situações para você entender para onde que caminha esta relação, tá bom? Bom, mas aqui tem mais coisas que eu quero trocar com você. O planeta Marte, que inclusive é o seu planeta regente também, ele entra em Sagitário nesta temporada de lua cheia. Ele vai ficar por lá até o dia 15 de dezembro, tá? Então, esse período vai ser um período de decisões financeiras, tá bom? Provavelmente aqui você vai ter que fazer uma revisão da tua vida material, ou você vai ter que tomar uma decisão muito assertiva financeira, tá? Movimentos virão, situações virão, e muito delas envolve questões do passado, coisas que você já queria ter feito e você não conseguiu, tá? Não conseguiu, ou conseguiu pela metade, conseguiu em partes, mas ainda faltam alguns ajustes. Então aqui nós temos uma lua, um período, na verdade, que se inicia nessa lua cheia, né? Em que você, aqui a partir desta lua cheia até dia 15 de dezembro, movimentos materiais, movimentos financeiros acontecerão. Gente, desculpa, tá? Meu marido derrubou o celular dele. Mas vamos embora, continua aí, porque o importante é a informação chegar certinha. O que acontece aqui? Nós temos Netuno e Saturno, tá? Que também estão retrógrados, mexendo com o seu bem-estar, tá? Então, eu vou fazer uma previsão para quem tem filhos, ok? Porque esse setor, ele é o setor dos filhos. Para outros, isso aqui é o setor do bem-estar. Também o setor do triângulo amoroso. Olha quanta babadeira aqui para você, hein, escorpiano. O que acontece aqui? Para quem tem filhos, tá bom? Então acho que é um pouco mais delicado, porque talvez você e o teu companheiro, a tua companheira, vocês terão que conversar sobre questões que envolvem o bem-estar do filho, tá bom? Aqui precisa tomar muito cuidado com a questão emocional / psicológica do filho. Tudo bem? Então, de repente, você tá com um filho, talvez ele faça terapia, ou ele tá numa fase mais sensível, ou aqui pode ser o próprio medo. Talvez você tenha medo que o seu filho tenha algum problema emocional, de que alguma coisa afete o psicológico do teu filho, tá bom? Isso aqui pode ser só uma prevenção, tá? Cada caso é um caso. E para alguns pode até ser que você já fale assim para mim, não, eu já, Paloma, o que você tá falando já aconteceu, eu já me separei, eu tenho um filho, e eu, meu marido, a gente, ex-marido, esposa, estamos, né, tendo que resolver. Isso também não importa se é um relacionamento hétero, homo, não importa, tá bom? Mas aqui, se tem filhos envolvidos, tem que sentar e conversar. Para alguns isso já teve um desfecho maior lá atrás, mas talvez aqui possa ocorrer algumas arestas, alguma conversa, alguma situação que seja importante aqui, tá? Mas não que precise ter uma separação, tá, pessoal? Aqui pode ser questões isoladas no relacionamento em que vocês precisam conversar. Esse barulho é o meu cachorro batendo na porta, mas a gente vai ignorar, tudo bem? Eu quero trazer aqui para vocês também, que eu estava falando de filhos, para outros, infelizmente, aqui envolve um triângulo amoroso ou uma relação triangular, e não é para todos. Vocês estão vendo que eu estou trazendo exemplos? Então, se existe aqui, de repente, um envolvimento extraconjugal, aqui pode ser uma situação que não deu, sabe, que mexeu demais com o cenário do relacionamento, também para outros exemplos. Agora, gente, esse setor, não que tenha que ter um amante, né? Não que tenha que ter um triângulo amoroso ou que tenha que ter filhos, mas esse setor, ele fala sobre o seu bem-estar, pedindo para que você avalie o quanto que você realmente está se sentindo bem, o quanto talvez assim você está passando aí por alguns processos que envolvem curas muito profundas,
Quando eu digo curas profundas, são curas que trazemos inclusive de outro tempo e espaço para curar, ou seja, de outra vida, que está registrado no seu DNA cósmico, coisas que você tem que curar, que você tem que ressignificar, medos, inseguranças, bloqueios emocionais. Então, tudo isso, de alguma forma, eu entendo aqui que você está mais apto a organizar e a resolver tudo isso internamente, tá? Inclusive para quem deseja engravidar, deseja ter um filho, né? Aqui talvez você tenha muito medo, né? O medo vai muito no financeiro, porque esse aspecto conversa com o dinheiro aqui, tá? Inclusive, cuidado, escorpiano, com as expectativas que se cria acerca do dinheiro, tá? Aqui é importante tomadas de decisões financeiras com os pés no chão, bem cravado, com realidade, com propósito, com coerência, para que você não troque os pés pelas mãos ou para que você não perca boas oportunidades, porque aqui você pode, inclusive, a sua autoestima, ela pode estar sendo afetada por conta da questão financeira. Eu não estou muito bem financeiramente, então eu me sinto muito abalado emocionalmente, né? Então isso pode de alguma forma afetar muitas suas atitudes. Só que com o ingresso de Marte, muitas coisas vão se movimentar. E aí, para a gente só fechar o ciclo aqui desta previsão, a Vênus, que está naquele mesmo local que fala da introspecção. Então, realmente me dá a entender que existe um desconforto aqui, tá? Existe um incômodo muito profundo de coisas que não estão sendo fáceis de você carregar, tá? E que de alguma forma isso pode estar gerando isso aqui pode ser um desconforto emocional, que pode gerar dúvidas, como também aqui pode trazer triângulos, desafetos, intrigas, rusgas emocionais, né? Principalmente intrigas femininas. Então, porque a Vênus tem muito essa questão, mas não precisa levar ao pé da letra, tá? Por quê? Porque aqui existe pontos de vistas diferentes, visão sobre a vida diferente, né? Então, muitas vezes a gente pode entrar numa situação negativa, porque se eu pego, vamos supor, né? Eu pego isso muito como astróloga. Se eu pego duas pessoas que não se gostam, né? E eu escuto a versão de uma e escuto a versão de outra, é muito interessante a percepção de cada um, né? E não tem certo e errado, mas tem coisas que a gente precisa revisar, reavaliar, entender, compreender, né? Aceitar os processos, né? Aceitar que a gente não tem controle de tudo. Então aqui é preciso se trabalhar a autoestima, é preciso olhar para dentro, é preciso fazer um resgate interno muito profundo para que você prossiga a sua jornada com mais leveza, tá bom? Então, essa lua cheia, ela coloca o que em pauta? O seu relacionamento com uma pessoa, tá? Mas que é importante você olhar para tudo isso que foi dito e entender que muitas coisas neste momento ficarão muito mais claro. Por quê? Porque tudo ocorre dentro da lua cheia, tá bom? Então é isso, escorpiano, que eu tenho para você. Que você tenha um período abençoado de muita luz, comemore muito, é seu aniversário. E em breve estou aqui com mais previsões. Até mais!